Olá, mais um módulozinho para a gente. Com a renúncia de Collor, o 7º presidente da história a renunciar, se você fizer as continhas aí, ele é o 7º a renunciar, né? Primeiro tivemos Deodoro da Fonseca renunciando, depois tivemos, desculpa, o 3º presidente a renunciar, né? O 3º presidente a renunciar. O primeiro foi o Deodoro, o segundo foi Jânio, lá em 1961, e agora ele em 1992. Eu ia dizer que ele foi o 7º presidente a deixar a cadeira para que um 8º assumisse, né? Para que um 7º vice assumisse, é isso que eu quis dizer. Então ele é o 3º a renunciar. O primeiro é Deodoro, o segundo é Jânio, o 3º é ele. Com a renúncia de Collor, entra o seu vice. O vice do Collor era o oposto dele, né? O vice do Collor era um político mineiro chamado Itamar Franco, falecido agora em 2011, né, no começo do mandato dele de senador. Ele teve um câncer, uma leucemia, e veio a óbito, né, foi fatal para ele, né? Itamar Franco era um político de Minas Gerais muito discreto, então não era um político muito dado à badalação, à declaração de efeito, a gestos mais contundentes, agia com mais discrição, mas era um veterano da política também. Já tinha sido prefeito de Juiz de Fora, já tinha sido deputado federal, já tinha sido senador por 2 mandatos e que acabou entrando na chapa aí para compor com o Collor, né? Itamar Franco governa o Brasil pelo restante do mandato. Ele vai assumir já no dia 29 de dezembro de 92 e vai até o último dia de 94. No dia 1º de janeiro de 95, ele passa a faixa presidencial ao seu sucessor. Bom, o que o Itamar fez como bom mineiro, né, como uma boa política mineira reza? Ele procurou governar sem grandes sobressaltos, ele procurou estabelecer a estabilidade política. Não sei se você concorda comigo, mas o Collor, ele tinha sido um verdadeiro furacão, né? Ele trouxe um tsunami na política brasileira, mobilizou, polemizou, enfrentou, teve muito embate, ou seja, teve muito trauma para um período de pouco mais de 2 anos. Então o que o Itamar fez? O Itamar procurou, ao longo de seu governo, manter um governo mais estável, procurar o consenso, procurar o diálogo, procurar o acordo. E ele fez isso tentando montar um governo de coalizão. Ou seja, ele foi buscar nomes em vários partidos ali para tentar compor um governo mais estável, para, de certa forma, diminuir aquela turbulência, né, que ele tinha herdado do governo anterior. Inclusive, num gesto bastante inusitado, ele convidou para o governo dele, para ocupar um ministério, a Luíza Erundina. A Luíza Erundina era do PT, Partido dos Trabalhadores, tinha sido prefeita de São Paulo e foi um gesto assim, para demonstrar que ele queria negociar com todos. E aí o PT foi contra, né? Não quis que ela assumisse e ela desrespeitou a decisão do partido e assumiu o ministério no governo Itamar. Terminaria expulsa do partido, né? Depois ela migraria para outra sigla, acho que era o PSB. Atualmente, se não estou equivocado, ela está no PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Ou é o PSOL ou o PSB, um desses aí. Então ele buscou um governo de coalizão para tentar manter uma certa governabilidade. Então vamos tentar destacar aqui, o governo Itamar é um governo tranquilo, rápido, né, que na verdade tem um acontecimento aqui que é vital você saber, mas vamos entender outras coisinhas que aconteceu no governo dele aqui. Primeira coisa é que na Constituição de 1988 estava estabelecido que depois de 5 anos da sua promulgação, ou seja, a Constituição foi promulgada em 88, 5 anos depois, 93. 5 anos depois da sua promulgação, seria feito um plebiscito, plebe, povo, cito, consulta, uma consulta ao povo, para perguntar se as pessoas queriam se manter na forma de governo republicana ou se elas queriam mudar para a forma de governo monárquica. Se elas queriam se manter no sistema de governo presidencialista ou se elas queriam mudar para o sistema de governo parlamentarista. E calhou que esse plebiscito fosse realizado no governo do presidente Itamar Franco.
A data escolhida foi uma homenagem, de certa forma, a Minas Gerais, né, que era a terra do Itamar. 21 de abril, data de suplício, de morte lá do Tiradentes, o grande ícone da conjuração mineira. Inclusive, menina, teve campanha, viu? Teve propaganda eleitoral no rádio e na televisão, os defensores do presidencialismo, do parlamentarismo, falando, né, apresentando aí as benesses de um e de outro sistema, e até mesmo representantes da monarquia. Ué, Goiano, se nós tivéssemos monarquia no Brasil, da onde que nós íamos arrumar reis aí? De Portugal? Não, tem os herdeiros aqui no Brasil, né? Inclusive um deles foi eleito deputado federal agora em 2018, né? Acho que Luiz Felipe de Orléans e Bragança, alguma coisa assim, tem os herdeiros aí. Então tem a pessoa, acho que o próximo lá era Gastão de Orléans e Bragança, alguma coisa assim. Inclusive teve programa na televisão. Um fato que não passou despercebido no programa eleitoral é que os pró-monarquia, eles contrataram aquele ator da Rede Globo, Milton Gonçalves, para que ele fosse o apresentador, né, do programa. E aí muita gente estranhou bastante, porque ele, Milton Gonçalves, sendo negro, falando a respeito de um regime que durante 389 anos corroborou, né, apoiou aí a utilização da escravidão de origem africana. Então as pessoas acabaram apontando uma certa contradição no comportamento. E aí foi, né, campanha daqui, campanha dali, e o brasileiro acabou optando por deixar tudo como estava. Ou seja, optamos por nos mantermos república e presidencialista. Ou seja, continuaríamos a ter presidentes, né? É isso que diz a república, temos presidente ao invés de reis, e o sistema permaneceria presidencialismo. Bueno, eu nunca lembro o que é presidencialismo, parlamentarismo. Presidencialismo é aquele sistema de governo no qual o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa. Então, o atual ocupante da cadeira de presidente da República no Brasil, ele tem a chefia do governo e a chefia do Estado. O presidente dos Estados Unidos, mesma coisa. O presidente da Argentina, mesma coisa. O presidente do Uruguai, mesma coisa. E quando é que nós teríamos um parlamentarismo? Quando o chefe de Estado for uma pessoa e o chefe de governo for outra pessoa. Então você tem lá ou um rei ou um presidente, que é chefe de Estado, e você tem um primeiro-ministro, que é o chefe de governo. O parlamentarismo clássico, que nós conhecemos hoje, ele vem da Inglaterra, lá do final do século XVII, Revolução Gloriosa, 1688, né? Mas tem vários outros países parlamentaristas. Portugal é parlamentarista, Espanha é parlamentarista, o Japão é parlamentarista, a França, a Rússia. Agora, no caso da Rússia, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque lá quem tem o poder na Rússia é o presidente. É o contrário. Aliás, eu vou fazer uma correção. O poder na Rússia está onde o Putin estiver. Porque mesmo naquele período lá em que ele trocou, né, o Dmitry Medvedev ficou como presidente e ele foi para o primeiro-ministro, é consenso entre os estudiosos que ele continuava dando as cartas. Completou agora 20 anos que o homem está no poder, é um verdadeiro czar contemporâneo, né? E eles estão falando em mexer lá na Constituição para que ele possa ficar até 2036, o que seria superar o próprio Stalin em longevidade. Mas enfim, no presidencialismo, o chefe de Estado e chefe de governo são absolutamente a mesma pessoa. Então o brasileiro votou para manter as coisas como as coisas estavam. Tranquilo? Isso é Itamar Franco. Outra coisa a se dizer do governo dele. Lembra que o Collor, no seu curto governo, ele tinha dado o primeiro passo para que fosse criado o Mercosul, né? O chamado Tratado de Assunção. É no governo Itamar Franco que isso vai consolidar. E o lugar escolhido para essa reunião aí dos países membros inicialmente, né? O Bapu, eu gosto dessa sigla aqui para você lembrar, né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Bapu. Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Sendo que Brasil e Argentina são os primeiros, né? Depois vem os outros dois, depois os convidados aí. A cidade de Ouro Preto, né? Minas Gerais, primeira capital de Minas, terra também muito simbólica aí para os mineiros, né? Terra da liberdade. Lá foram reunidos e ali
decidiu-se, né, os termos finais ali do tratado e é um avanço, né, para a integração regional ali, a criação do Mercosul. Isso é também durante o governo de Itamar. Agora, se tivéssemos que definir algo que foi extremamente importante, destacado no governo de Itamar e que mudou a história a respeito do governo dele, com certeza seria o Plano Real. É isso aqui que vai dividir o governo de Itamar em um período anterior e outro posterior. É o Plano Real que divide em antes e depois do governo de Itamar Franco, muda a história com relação à presidência dele e pavimenta o caminho para que o ministro da Fazenda dele pudesse se tornar posteriormente presidente da República. Bom, primeiro vamos às ressalvas. Muita gente acha que o Itamar Franco ele acertou de prima. O Itamar teve mão de Midas, né? Ele tocou em alguma coisa, aquela coisa virou ouro. Muita gente acha que o governo dele começou já dando certo, que ele já escolheu o ministro da Fazenda certo e que ele já entrou arrebentando a boca do balão. Cuidado. Itamar ele teve até dar certo 4 ministros da Fazenda e ele ainda teria mais 2, ou seja, no governo Itamar de pouco mais de 2 anos, de 2 anos aliás, ele teve 6 ministros da Fazenda. Tá? Precisa ter cautela com isso. Bom, o primeiro-ministro dele chamava-se Gustavo Krause, era do PFL. Não foi bem sucedido como ministro da Fazenda. Depois do Gustavo Krause, ele colocou o Paulo Haddad, tio do Fernando Haddad, que foi candidato derrotado do PT nas eleições de 2018 à presidência. Também não deu certo. Aí ele colocou um conterrâneo dele de Minas Gerais, chamado Eliseu Rezende. O Eliseu Rezende tinha feito carreira como senador biônico na época da ditadura, teve carreira ligado ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o DNR, né, que hoje foi transformado em DENIT. Então o Eliseu Rezende foi a terceira escolha dele. Só que poucas semanas depois descobriu-se que o Eliseu Rezende ele estava envolvido numas maracutaias com empreiteira, né, com propina, e quando ele estava à frente do DNR, ele acabou caindo também. Então o Itamar teve Gustavo Krause, ele teve Paulo Haddad e ele teve Eliseu Rezende, sem que eles apresentassem qualquer coisa de solucionável para a questão inflacionária, que a esse tempo voltava a ser de novo uma hiperinflação. O Itamar foi acertar na 4ª escolha. E qual foi a 4ª escolha do Itamar Franco para administrar o Ministério da Fazenda? Ele escolheu o sociólogo e, naquele momento, ministro das Relações Exteriores do governo dele, o ex-senador Fernando Henrique Cardoso, de São Paulo. Ele era ministro das Relações Exteriores do Brasil, do governo Itamar, e ele foi nomeado para ministro da Fazenda. E aí você fala, peraí, Gwen, só um minutinho. Você falou que ele é sociólogo, sim, sociólogo. Ué, e o que ele entende como à frente de economia? Como é que é isso? Como é que ele se tornaria ministro da Fazenda? Bom, primeiro que ele era um intelectual muito bem sucedido, que durante muito tempo se dedicou a estudos sobre Marx, entre outros, né? E segundo que ele teve a humildade e ao mesmo tempo a sabedoria de se cercar de um grupo de economistas, de compor uma equipe de economistas para poder resolver o problema. É aquela história, para você ser um bom gestor ou um bom presidente, você não tem que saber tudo, você tem que se cercar de pessoas que saibam, de pessoas comprometidas com isso. E ele traz de volta uma parte da equipe que trabalhou no Plano Cruzado, o André Lara Rezende, o Pércio Arida. Ele traz outros como Gustavo Franco, como Pedro Malan, os dois seriam ministros dele depois no governo. Então ele faz uma equipe de notáveis. E essa equipe de notáveis, ela vai se debruçar sobre a questão econômica brasileira, tentando encontrar uma solução para o caso, né? Tentando encontrar uma saída para aquele problema ali. Bom, primeira coisa que essa equipe definiu de estratégia. Não vai haver choque, não vai haver confisco, não vai haver aquele tratamento de choque de congelar preço, congelar salário, confiscar dinheiro, pegadinha, anúncios de surpresa, decisões na calada da noite, não.
eles resolveram fazer a coisa às claras, elaborar uma solução econômica que fosse feita de forma transparente, à luz do dia. Dizem que até a escolha do nome do plano, ela tem a ver com isso. O plano real, né? Não é só porque a moeda teria esse nome futuramente, mas é a ideia de fazer a coisa mais às claras, né? De conduzir um processo em que você pudesse dar transparência do que você estava fazendo à sociedade brasileira. Até porque boa parte do êxito de um plano econômico, ela tem a ver com a população comprar ou não a ideia. E para a população comprar ou não a ideia, ela tem que saber o que está sendo proposto, o que está sendo planejado. Concorda? Então eles resolveram, e isso já é um mérito, eles resolveram fazer a coisa à luz do dia, de forma transparente. Uma constatação que eles fizeram é o seguinte, que um dos problemas da inflação é a cultura inflacionária. O Brasil tinha uma cultura inflacionária. E essa cultura, ela deveria ser quebrada. O brasileiro tinha que acostumar à ideia de uma economia que não fosse inflacionária. Então ele devia largar aquela moeda brasileira, que nesse momento aqui era o cruzeiro e vai mudar para cruzeiro real já já, ele tinha que gradativamente deixando uma moeda que era desvalorizada e associada a uma política inflacionária e abraçar uma moeda que fosse forte. Então em 93 começam os movimentos nesse sentido. No segundo semestre de 93 começa a caminhada nesse sentido, no sentido de introduzir gradativamente uma moeda forte na economia brasileira. Para isso, o governo cria, a equipe econômica, através do governo Itamar, cria a URV, a Unidade Real de Valor ou Unidade Real de Valorização. Essa unidade, ela seria ajustada diariamente, acompanhando as variações do chamado dólar comercial. Então o dólar comercial tinha uma determinada cotação, então o ORV acompanhava aquela cotação. E isso é instituído no segundo semestre de 93, beleza? A moeda brasileira passa a se chamar Cruzeiro Real, então o ORV valia X cruzeiros reais. E assim ela foi. Quando nós chegamos no dia 1º de julho de 1994, 1º de julho de 94, então fez aniversário recentemente de 26 anos, né? Se eu não estou errando na conta aqui, fez aniversário recentemente de 26 anos. Em 1º de julho de 94, quando essa URV, ela valia 2.750 cruzeiros reais, ela foi transformada automaticamente em R$1. Aquela nota verdinha que você carregava na sua carteira e que agora ela está fora de circulação já tem um tempo, né? Nós temos agora a moeda de R$1, que tem gente que gosta de juntar aí, né? Fazer um cofrinho em casa aí. Então, a Unidade Real de Valorização atingiu no dia 1º de julho 2.750 cruzeiros reais. Ao atingir isso aqui, ela foi convertida automaticamente em R$1, R$1. Para você não ter dúvida nenhuma, era exatamente a cotação do dólar comercial naquele dia. Então, embora o Brasil não tenha adotado a dolarização da sua economia, como nós tivemos em outros países essa experiência, como na Argentina, por um certo período de tempo, embora ele não tenha dolarizado a sua economia, mas a moeda que nasce aqui, ela estava vinculada à cotação do dólar. Ela nascia vinculada ao que valia o dólar naquele dia, uma moeda forte, que por isso mesmo precisaria de uma adesão da população àquela ideia. Por isso, né, a ideia de você ir fazendo a introdução gradativamente do que estava acontecendo no país. Inicialmente, a oposição, principalmente o PT, acusou o plano de ser eleitoreiro, de estar buscando voto, mas a verdade é uma só e não existe duas. O plano real foi extremamente eficiente para o controle da inflação, para a estabilidade econômica e para que nós deixássemos no passado essa ideia de hiperinflação. Aquilo que a minha infância e juventude conheceu, vocês não tiveram o desprazer de conhecer. Eu gosto de ilustrar uma situação que eu geralmente conto nas aulas ao vivo, né? Que o meu pai, né,
1989, por aí, né? Ele me deu uma nota de 5.000 cruzados novos, 88, 89, ele me deu uma nota de 5.000 cruzados novos. Aí você fala, poxa, seu pai era um abastado, né? Te dá 5.000, pera aí, só um minutinho, você já está vendo que tem uma coisa errada aí. Qual que é a maior nota que você tem hoje no Brasil? R$100, não é? Como você tem uma nota de 5.000 alguma coisa? Tem alguma coisa errada aí. Então ele me deu essa nota de 5.000 cruzados novos. Eu saí correndo antes que ele mudasse de ideia, né? A gente morava em Tumbiara, ali na rua Pedro Álvares Cabral, na esquina de cima da minha casa tinha uma padaria. Eu corri ao caixa da padaria, entreguei a nota e a menina me entregou 5 balinhas de chocolate, aquela da Erlança, 5 balinhas. Cada balinha custava 1.000 cruzados novos. Meu amigo, se você comprar e chupar R$1.000 de balinha hoje, você dá diabetes tipo 2. Ou seja, olha o tanto que o dinheiro era desvalorizado. Então isso eu convivi, isso eu vi, remarcação de preço de manhã, de tarde, de noite no supermercado, que felizmente a sua geração não teve que passar por isso. Então foi eficiente sim. Agora tem mais coisa aqui, né? Tem mais coisa aqui, por exemplo, o governo teve que aprovar no Congresso o chamado Fundo Social de Emergência, ele teve que contingenciar verbas que seriam destinadas ao Estado, aos estados, para que a União pudesse financiar a implantação do plano. Então houve uma série de ajustes e medidas que não ocorreram de forma milagrosa. Mas é inequívoco, né? O Plano Real foi extremamente eficiente no combate à inflação. E na medida em que o plano se revelava promissor e bem-sucedido, automaticamente ele alavancava a candidatura do seu ideólogo, né, do seu ministro à presidência da República. Porque naquele momento as pesquisas de opinião, de intenção de voto, elas apontavam como vitorioso o Luiz Inácio Lula da Silva, aquele candidato que havia perdido para o Collor lá em 89, no segundo turno. E aí, com o êxito do plano, o nome ligado ao Plano Real, que era o nome do Fernando Henrique Cardoso, ele começa a crescer e naturalmente ele se torna candidato. Ele que naquele momento já era, né, ele é um dos fundadores do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Para que ele pudesse ser candidato, ele sai do Ministério da Fazenda, ele tem que se desincompatibilizar. Ele era, lembra, o 4º ministro da Fazenda. Com a saída dele, o Itamar nomeia um sucessor, será o 5º, Rubens Recupero, embaixador, diplomata de carreira, pessoa inteligentíssima. Só que ele cometeu uma gafe. Ele foi participar de um programa, de uma entrevista num jornal de TV, não me lembro qual agora, sinceramente, e enquanto estava nos bastidores do programa, antes da gravação começar, ele batia um papo informal ali com o repórter e ele solta alguma coisa do tipo assim, sobre os índices, né, que o governo estava divulgando na época, ele solta alguma coisa do seguinte sentido, literalmente, não, a gente não tem escrúpulo não, o que é bom a gente divulga, fatura, o que é ruim a gente esconde. Então ele assumia ali que o governo estava manipulando alguns índices para a opinião pública. E aí, para azar dele, aquilo foi gravado, né, captado por sinais de antena parabólica, alguma coisa assim, vixe, e virou uma festa, né? E aí o Itamar teve que agir rápido. Aí afastou o Rubens Recupero, que era o 5º, e nomeou o 6º ministro da Fazenda, Ciro Gomes. Esse mesmo, que foi candidato nas eleições de 2018. Ele foi ministro da Fazenda do governo Itamar. E importante para a consolidação do plano. Tanto que eu brinco com vocês que o Plano Real tem uma questão de paternidade interessante, né? Lá de Itumbiara, da onde eu venho, a gente brinca, né, que o filho feio nunca tem pai, né? Ou seja, aquele trem mal feito, aquela porqueira que foi feita ali, ninguém assume, né? Você vai conversar com as pessoas assim, quem que é o pai do Plano Cruzado? Aí o cara... não foi eu, né? Aí, pai do Plano Verão, não, nunca vi, não é. Aí você fala, pai do Plano Real, opa, aí tem 3 que levantam a mão. Primeiro que levanta a mão, Fernando Henrique Cardoso, né? Que foi vendido até hoje como pai do Plano Real, e é difícil você dizer que ele não é. Porque ele foi o ministro que esteve à frente, que adotou, que idealizou, que reuniu a equipe econômica. Aí o segundo que levanta a mão, mesmo que do além, onde ele está agora, né, é o Itamar Franco. Ele fala, opa, peraí, só um minutinho, o presidente era eu.
Fui eu quem escolheu Fernando Henrique Cardoso. Se o plano tivesse dado errado, quem que eles iam reclamar? De mim. Eles iam falar, o Itamar não soube escolher o ministro da Fazenda. Ué, então se o plano deu certo, por favor, me dê os méritos. E finalmente o terceiro. Quem que é o terceiro pai da criança? O Ciro. O Ciro adora dizer, pai é o que cria, pai é o que educa, pai é o que dá carinho, eu é que conduzi até a escola, né? Então o plano real tem 3 pais aí. Beleza? Descontrair um pouquinho aqui para você entender que o plano deu certo e dando certo, né? Aí tem muita gente aí que acaba vinculada à ideia do plano. Beleza, meu querido? Beleza, minha querida? Vou fechar falando das eleições de 94. Eleições de 1994. Campanha que inicialmente era liderada pelo Lula, só que com o êxito do Plano Real, evidentemente, alavancou o nome do ministro que havia criado o plano. E assim, os eleitores foram às urnas para dizer, queremos a manutenção da estabilidade econômica, queremos que a inflação continue baixa, queremos que o Plano Real seja mantido. E não se esqueça, o Lula e o PT bateu demais no Plano Real. Chamou o Plano Real de eleitoreiro, falou que o Plano Real não ia durar, falou que daí a pouco vai voltar a inflação de novo e não voltou, né? A prova é que nós estamos há 26 anos depois e convivemos com inflações baixas aí anualmente. Então, Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente da República em primeiro turno. Ele ganha para presidente da República em primeiro turno e aqui nós temos a segunda derrota do candidato Lula, né? A segunda derrota de Luiz Inácio Lula da Silva. Beleza? Fechar com uma lorota para você, fechar com uma fofoquinha para você, 2 aliás, né? Primeiro é que o Itamar pediu e a Volkswagen lançou uma nova geração de Fuscas, né? Nos anos de 1993 e 94 foram produzidos Fuscas no Brasil. Eu acho que até 95, 96 por aí. Né, o Itamar dizia que por ele ser um carro popular e do agrado dos brasileiros, ele tinha que voltar a ser produzido. Só que naquele tempo já tinha outros carros aí populares sendo lançados, né, como o Uno, como o Palio, por exemplo, e acabou que ele ficou muito caro, né, para competir com esses aí de outros. Depois a Volks deixou de produzir de novo, mas tem a história do Fusca com o Itamar. E a fofoca é que ele acabou sendo envolvido numa situação que quase gerou escândalo para ele, né? Ele participou do Carnaval de 1994 diretamente no Sambódromo ali do Rio de Janeiro. Era a primeira vez que um presidente fazia isso, né? E ele, com a comitiva de convidados, inclusive o ministro da Justiça, Maurício Correia, curtiram o desfile ali e chegaram, né, ao pé na jaca, menos o Itamar, não sei se ele bebe, mas assim, os convidados beberam horrores, né? O camarote era de uma cerveja, né, de uma cervejaria. E ali, numa dada altura dos desfiles ali, o Itamar acena para uma passista que estava ali em cima de uma escola, de um carro alegórico, ela acena para ele e aí, ele solteiro, né, ele manda convidar a moça para o camarote, né? Uma modelo chamada Lilian Ramos. E a moça quis, lógico, aproveitar aquele convite tão inusitado do presidente da República e subiu, né? Foi para lá, a moça solteira também, tá tudo certo aí, todo mundo maior de idade, solteiro, tá tudo certo. E aí os dois ficaram ali, né? Não vamos dizer de namoro não, mas ficaram ali, né? Conversando, mãozinha dada, beijinho no rosto, cheirinho para lá, cheirinho para cá. E lógico, os repórteres fotografaram isso. E aí no outro dia sai uma foto na primeira página de um jornal, um bendito um fotógrafo tirou a foto de baixo para cima e a moça, coitada, estava só com uma camiseta sobre o corpo. Ela não estava com roupa de baixo. E a foto sai com aquela genitália estampada em primeira página ao lado do presidente. E para acabar de complicar as coisas, o ministro da Justiça de 4 no chão, bêbado igual um gambá. Você tem noção do que é isso? O ministro da Justiça é chefe das Forças Armadas. Ixi! Trem fedeu, viu? Só não ficou pior porque no restante a coisa estava dando certo, né? E no final acabou sendo reduzido. Isso aí é uma gafe. O ministro foi demitido da Justiça, né? Maurício Correia, mas acabou que a história perdoou isso aí, acabou entrando como anedota, como piada, como gafe, né? Mas teve esse escândalo aí na Marquês de Sapucaí, em Carnaval de 94. Beleza? Obrigado pela sua companhia, fechamos aqui. Daqui a pouco a gente volta com as 2 últimas lacunas preenchidas.